Hoje, então, a gente está abrindo o nosso estudo sobre o louro, e como habitualmente, né, nós vamos fazer uma breve, só um minutinho de silêncio, nos conectarmos, né, para esse estudo. Então, vou pedir que vocês fechem os olhos, e a gente, então, faça um minutinho de silêncio, nos conectando, né, com todo o aprendizado, com o louro, com a planta, com a saúde, ok? Só fazer um centramento, inspirando e soltando o ar pela boca, inspirando o nariz, soltando o ar, mais uma vez. E devagarinho abrindo os olhos, só para que a gente faça um pequeno centramento, né? Então, hoje a planta escolhida por vocês, que foi nos passado, e nós trabalhamos durante esse semestre, reunindo material, nos preparando, né? É o louro, que a gente pode ver, então, aqui nas imagens, o Laurus nobilis, uma planta bem antiga, uma planta que tem, né, esse nome científico, e tem uma família chamada Laurácea, uma família que tem muitas árvores. Essa família é muito raro nós encontrarmos plantas pequenas, ervas ou arbustos. São plantas mais altas, né? São normalmente árvores. Então, ali a gente tem, né, o louro, nós estamos vendo nas imagens, daqui um pouco nós vamos ver a descrição dele. Nós também pedimos para alguém trazer o louro hoje, e uma pessoa ficou de trazer, né? Quem era mesmo? Do grupo? Está presente? Eu Ah, vou mostrar na imagem do Hugo aqui. isso, tá. Uhum. Ele não está na época florido, né? Ele Sim, só está está com começando a folhinha. florescer. Ah, está começando a florescer, legal. Aham. Então, temos aí o louro vivinho, né? E esse é do teu quintal, Olha, então, né, amor? inclusive aqui na pontinha está começando umas sementinhas, ó, começando a Uhum. fazer a florzinha. Não Que sei se legal, vocês né? conseguem ver. Agora a gente está em julho, daqui um pouquinho a gente vai ver os aspectos Para ver? agronômicos dele, né? Não escutava. Tá Eu desativei os sons. brotinho, né? Deixa eu botar som aqui no meu. Ai, não. Aham. Aí, Eu né? escutar vocês. Agora eu vejo vocês. Ok, podemos passar, Gisele? Então, aí tem umas imagens um pouquinho mais da árvore mesmo, o tamanho dela, né? Que pode chegar a 10 metros de altura, mas nas regiões mais do nosso país, onde ele se encontra, então ele é um pouquinho menor, ele é um pouco menor, né, do que na região original dele. Então, podemos ver que é uma árvore ali bem ramificada, né? As folhas têm consistência de couro, como a Nair, que trouxe aí o louro, pode verificar, pode colocar a mão e sentir, né? Que parece um couro, são mais durinhas as Não, folhas, né? são bem durinhas, bem assim, parecem capa de couro mesmo. É uma coisa Não é? engraçada, né? Eu sempre só sentia ele quando ele estava seco. E depois que eu plantei uma mudinha, daí eu senti, mas ele é duro mesmo, mesmo antes de seco, né? Então ele é bem durinho mesmo, sabe? Ele não, Uhum. inclusive a folhinha ela não vira, vou mostrar uma folhinha individual. Até vou pegar essas folhinhas amanhã e vou secar elas. Onde é que tá? Onde é que eu posso botar a folha? Aqui, consegui. Ó, Aham. ela é durinha, ela é
castanhazinha, parece, sabe? Ela não Aham. se dobra muito. Ok, Dá para sim, na ver? botânica, então a gente chama isso de folha coriácea, né, que tem a consistência de um couro. Ah, Né? uhum, tá. Então, como a gente falou, aqui no Brasil ele é menorzinho, ele pode chegar até 25 metros nas regiões originais dele, né? As flores a gente vê ali à esquerda da nossa imagem, do nosso PowerPoint, que elas são amareladas ou branquinhas, e os frutos são umas baguinhas, uns globinhos, né, de cor preta, quando eles estão maduros. Pode passar, Gisele? Então, o louro, ele vem lá da Ásia, né? Então, aquela região Ásia Menor, que inclui lá a Grécia também, e, então, que isso era né, na região original do passado, chamada Ásia Menor. E agora ele está distribuído, então, no Mediterrâneo, Europa, e no sul e sudeste do Brasil ele é bastante cultivado. Os portugueses é que trouxeram na época da colonização, e ele se adaptou bem aqui, né? Principalmente em altitudes de 800 a 1.000 metros. A parte que a gente usa são as folhas, geralmente, mas também podemos usar os frutos. Pode passar, Gisele? Aqui agora a gente vai ver com vocês que nome popular vocês dão, provavelmente um nome, poucos nomes populares, né? Tem o louro, depois a gente vai ver na literatura o que, que a população diz sobre o louro, mas como que vocês chamam? Tem outro nome além de louro? Acho que o teu microfone está desligado, Nair. Não que eu conheça, eu sempre conheci como louro. Não sei Todo se mundo alguém tem conhece. outro nome para essa planta. Não, Todo mundo sempre é louro conhece. mesmo. Tempero, né? Louro. Isso. Ok, pode passar, Gisele? Pode ir passando. Então, tem pessoas que chamam também de loureiro verdadeiro, louro comum, louro da Europa, louro dos poetas, loureiro dos poetas. Então, ainda tem estes nomes, né? Pode passar, Gisele, vamos já colher, vamos coletar, né, como que elas usam, para depois passar para os aspectos agronômicos dele. Eni, tu depois consegue. Eni, já foi, Gisele? Eu já... Oi, a Amy, acho que ela está aqui, mas eu já consegui entrar Conseguiram? com o login aqui. Uhum. A senha? Tá. Depois, então, pode ser transcrito, ela faz uma transcrição das nossas falas para que a gente possa montar o boletim, né? Nem preciso me preocupar em anotar, né? Então, vamos passar agora para como é que vocês usam o louro, para quê, né? É muito usado porque, assim, foi uma das plantas que vocês escolheram para o nosso estudo. Então, queria saber, assim, por que vocês escolheram, né? E como é que vocês usam. Vamos pegar os depoimentos de vocês, então, tá? É só como tempero, é como medicinal também? Qual a forma que vocês usam? Tem gente Só, que tem só depoimento como do uso. tempero. Eu, Feijão. eu aprendi E em que quê? ele também Tempero? é muito, Feijão? também como medicinal. Uhum. Eu uso para dor de cabeça. E usa Fervo, como, eu Sandra? fervo ele um pouquinho e deixo em infusão. Como ele é duro, se colocar água quente, parece que não fica tão forte assim, né? Aí eu coloco um pouquinho, deixo no bafo, abafado, né? E depois eu tomo. É para dor de cabeça. Uhum. Melhora. Sim. Eu sou casada com um indiano
e a gente usa muito em preparo de curry e outros pratos indianos, mas a gente usa ele para temperar o óleo. Antes de colocar os ingredientes, sabe? Antes de refogar a carne, por exemplo, a cebola, a gente tempera o óleo com especiarias, depois entram as folhas secas, entre elas o louro. Interessante. No óleo, então. Um óleo. Boa noite. Aqui a Oi. gente usa, tudo bem? Aqui a gente bem? usa para má digestão. Comeu alguma coisa que não caiu bem, aí a gente toma para poder dar uma melhorada no estômago. E toma na forma de chá também, fervendo? Chá também. Ok. Vocês que estão falando do uso do louro, vocês têm ele fresco em casa ou compram ele já seco? Seco. Então, aqui em casa eu sou cultivadora, eu cultivo as plantas, né? Então, preparei semente, tudo direitinho. O louro foi o único que eu não consegui até hoje. Hoje mesmo eu estou com 2 lá na água, né, fazendo os 24 horas para poder ser plantado. E ele é muito difícil de pegar. Aqui eu consegui cultivar 2, mas roubaram. Onde é que tu Quando estás, Solange? Moras aonde? eu moro em Magé, Rio de Janeiro. Ok. Aí, como é difícil, né? Aí, como eu A sempre... gente vai falar agora, daqui um pouquinho, sobre isso, sobre a forma de propagar, né? Que tem uma dificuldade mesmo. Eu comprei um pé, porque também não tinha, comprava sempre seco, mas agora eu faço uso de verde e também no tempero, né? Para o condimento, e também seco assim, para quando quiser pode usar também. E eu ofereço para as amigas às vezes. Legal. Então tá, mais alguém que tem experiência com louro? Eu uso para minha filha, eu uso como chá quando ela está com cólica. E a gente tem uma vizinha aqui que ela tem pé de louro. Mas diz que serve também para o estômago, né? Eu estou bem interessada. Eu gosto Legal. muito. Vera, tu estás aonde? Eu estou em São Paulo, na Brasilândia. Legal. Tá bom. Você é a Vera do grupo que me pediu o link. Legal, Vera. Isso. Fátima, professora, mais uma coisa, eu também uso dentro das gavetas. Dizem que é bom para não ter traça. Isso. Sim, vai aparecer aqui no nosso estudo isso também. Foi para esse uso que eu queria muito, porque, né, dizem, como eu moro no interior da chácara, então, às vezes, entra bichinho, entra, né, eles voam, as baratinhas do mato, elas voam também, aí dizem que é bom para isso. Aí eu guardava, eu botava, né, 2 ou 3 folhinhas em cada gaveta. Mas também é sugerido para quem tem problema com colesterol, para tomar o chá. Então, como eu estou em grupos de plantas medicinais, o povo anda falando bastante essas questões, e, inclusive, eu tive uma época que o médico achava que o meu colesterol estava alterado. Agora, esses dias, fiquei muito feliz, porque ele disse, não, que mudaram a tabela lá, que meu colesterol não está mais alterado, não está mais alto demais. Então, fiquei bem feliz, né? Limites, né? Mas continuo usando ele, não tomo ele, sim, frequentemente. Então, é esporádico. Não, assim, eu não faço, assim, tipo, 21 dias seguidos dele. Eu tenho um pé que eu plantei aqui bem pertinho de casa, ali, à frente da casa, aqui na horta, e eu não sabia que ele ficaria grande daquele tamanho ali. Agora, hoje eu fui cortar um pedaço lá, o galho, ele está uns 3 metros de altura, até me surpreendi com o galho mais alto, assim. Legal.
podei a parte mais alta lá, eu disse, para lá, bem, desce um pouco mais aqui. Fico conversando com as minhas plantas. E também, para dor de estômago, também já sugeri para algumas pessoas. Uhum. Ok. Então, legal. Mais alguém tem experiência? Mais alguém tem alguma experiência Eu com louro? utilizo no sal, eu faço sal temperado, eu Sal coloco de ervas. sal de ervas. E também coloco no feijão, na carne, como tempero, né? Uhum. Isso. Sal de ervas moe, né? O louro junto com as ervas e com sal, né? Muito bom. Aham. Maria Rosa levantou a mão. Maria Rosa quer falar? Sim, boa noite a todas, boa noite, grupo, né? Boa noite, professoras. Tudo bem, Fátima, com você? Faz tempo que eu não a vejo. Que legal. Verdade. Então, eu estou aqui falando aqui de Criciúma, Santa Catarina, né? Então, o louro também eu uso, além de colocá-lo na feijoada, né? Que é um prato bem forte, né? Principalmente agora no inverno. Então, eu uso até 3 folhas, dependendo do tamanho, na feijoada, né? E uso também para questões de estômago, né? Questões estomacais. Para dor de cabeça, como já foi dito aqui também, funciona, né? Como ele é uma folha dura, conforme disse a colega, faço direto no fogo, né, com o preparo dele, né, com água, né, e deixo 5 a 10 minutos depois, então ainda deixo ele um pouquinho abafado, né, e aí a gente toma, e é uma delícia, né, ele é refrescante, eu acho, ele é muito refrescante, muito gostoso por isso. Agora eu estou vendo aqui, estou lendo aqui no trabalho que você está colocando, que ele é indicado também para astenias e dores reumáticas. O que é astenias? Astenias, o que é? Gisele? Foi a Gisele que colocou, a professora Gisele. Não, está lendo aqui no uso popular, né? Da literatura. Astenias e dores reumáticas. Então, astenias é aquele cansaço extremo, aquele cansaço que é extremo, persistente, certo? E ele não melhora com repouso. É um cansaço que tu tem a falta de energia, né? Sente aquela fraqueza, como se fosse um esgotamento físico e mental. A astenia. Interessante, né? Porque justamente como ele é estimulante do apetite, ele provavelmente ajuda também nessa questão de estimular, né? Melhorar esse estado de cansaço sem motivo, né? Ou aparentemente sem motivo. E aí a gente E aí, quando é muscular, a gente chama de miasteníase. Aí é essa perda, né, de força, de capacidade real muscular. Sim. Eu queria perguntar... Eu estou pensando, então, ele pode ser bom para fibromialgicos. Opa, só um pouquinho, acho que 2 pessoas falaram ao mesmo tempo aí. Eu ainda estou com a palavra, porque ainda não terminei, né? E eu levantei a mão e aguardei, né? Isso, daí passamos para as outras. Ok, e dores reumáticas, né? Que eu li aqui também. Então, Maria Rosa, essa literatura é o uso popular tradicional, né? Depois a gente passa para os aspectos científicos para ver o que existe em relação a isso, né? Mas sim, tradicionalmente, na medicina tradicional popular,
ele é usado para isso. Depois nós vamos ver também os estudos, tá? A Marieni não está aqui para controlar, tem gente com o microfone aberto, né? Por Isso dá favor, pessoal, problema, né, desliguem pra os todo mundo. microfones quando uma pessoa está falando. A Aini teve que se ausentar porque o marido dela está passando está no hospital, está hospitalizado, né, por uns Tá certo. procedimentos, e ela precisou sair. Então, a Gisele Ok. está, acho que, não sei se ela conseguiu a Eu senha, né, atendi para essa parte também. Já Tá bom, então. desligou aqui. Obrigada. Deu. Consegui. Tá, então a Maria Rosa falou e parece que tinha mais a Vera que queria falar alguma coisa, Vera? A Vera queria falar? Se quiser Isso, falar, pode porque tirar eu o estou microfone. fazendo um tratamento de câncer nos ossos, Uhum. e aí eu queria saber se eu posso tomar esse chá para quando tiver alguma dor no braço, igual falou assim, que às vezes esse cansaço, se eu posso tomar esse chá. Se é um chá, como que faz? Gisele já quer responder, vamos esperar todo o estudo para ver as contraindicações, efeitos, interações, para depois responder. Eu acho que eu vou pedir para ela guardar essa informação. A senhora teve câncer de... Nos ossos agora. Eu já passei por um câncer de mama na esquerda, e depois na direita, e depois uma leucemia. E está fazendo químio? E agora eu comecei a fazer químio, mas passei muito mal. Então eu tive que parar. E assim, eles falam que nos ossos dói muito, né? Assim, graças a Deus, não estou sentindo tanta dor, é um pouco, às vezes, de dor no braço. E esse cansaço, às vezes sinto um cansaço, mas aí eu queria saber como que faz esse chá, é um chá que faz, como que toma. É uma questão bem pontual e está dentro das ações aqui mais populares. Fátima, já vou responder para ela, tá? Não tem evidência científica do uso do louro, né, para as dores relacionadas ao câncer, certo? Como a senhora tem feito, né, a quimioterapia e não tem estudo que fale sobre interação medicamentosa, é interessante ter essa avaliação médica. Por quê? Porque alguns chás, né, como o louro, ele pode sim sobrecarregar o fígado e o rim. E aí, no seu caso, né, pode vir a comprometer o tratamento de câncer que a senhora tem feito. O que poderia fazer? A aplicação em forma de cataplasma, né, e fazer o chazinho bem concentrado do louro, e aí aplicar no uso externo, não tomando, certo? Microfone. Obrigada, viu? Tá. Ok, vamos seguir, então. Tinha mais alguém? Tinha outra pessoa, acho que queria falar, era a Regina, quem era? Se não temos, então vamos aos aspectos agronômicos, né? Então, o louro, como a gente estava vendo ali atrás, ele é um pouco difícil de multiplicar normalmente. E se usa duas técnicas, principalmente, né, a técnica da alporquia, tem a mergulhia e a alporquia. A técnica da alporquia, ela é um raminho, né, se faz um anelzinho no raminho, tira a casquinha, e se coloca o substrato, se bota, né, um tecidinho nele, e deixa ali até as raízes aparecerem nesse local. Feito isso, isso é feito com a planta, o ramo na planta, né? Depois que ele enraiza, então a gente corta o galhinho, e daí sim a gente pode plantar, porque ele é muito difícil pegar assim, só fazendo uma estaquinha. Então, o jeito mais fácil de fazer seria isso.
Tem também a mergulhia, que a gente pega o ramo ainda na planta mãe, a gente coloca ele na terra, né, cobre ele, faz o anelzinho também, para ele formar a raizinha. E depois a gente destaca o ramo da mãe igual e planta. Mas a mergulhia é menos usado. A alporquia, esse primeiro que eu falei, que a gente faz uma cicatrizinha, né, um anelzinho no ramo, e aí bota um substrato nele, e bota um tecidinho, um paninho, terra, né, substrato ou matéria orgânica ali nele, e aí com terra até ele enraizar, e aí a gente retira e planta, né? Então, essa é a técnica mais usada, né? Então, tem que ser assim, com o raminho, com o substrato, a gente fica molhando aquele localzinho úmido no local onde a gente fez o anelzinho. Então, isso também é feito para outras plantas, como a lixia, azaleia, cipreste, né? Alguém já fez essa técnica, Eni? Ah, Eni, não, ela é... Sim, Aí, até levantei a mão por isso. Eu já fiz essa técnica com uma figueira, que a gente queria muito uma muda. É uma figueira linda que tem aqui no vizinho, e eu queria uma muda porque eu acho muito linda. Ela toma muito espaço, né? Muitas vezes tem nas praias. E eu queria um pé. A gente fez uma alporquia dela. E só que a gente, em vez de usar pano, a gente usou uma garrafinha PET. Corta ela ao meio, e depois tu põe a terrinha dentro e tu fecha ela. Aí você tem que vedar bem, ou então usar lá, principalmente no gargalinho, você passa um arame para ficar bem firme, porque senão ela não fica ali dentro, terrinha. Tá? Então, a gente pegou no YouTube. Você buscar lá o Porquia no YouTube, o rapaz explica bem os direitinho. videozinhos, né? Não tem erro, sabe? Ele mostra videozinho e tal, bem legal. E dá certo. E eu não tentei ainda com louro, mas aqui na minha região tem muitas pessoas que têm, então ninguém me pede planta de louro. Eles me pedem, por exemplo, erva baleeira, que não tem muita por aqui, então acho que eu até vou fazer mais alporquia com a erva baleeira, porque várias pessoas andaram me pedindo. Foi um bom lembrete isso. Valeu. A erva baleira não pega fácil? Aí? Não, não pega fácil, e os meus passarinhos aqui são amorosos com ela, eles comem rapidinho as sementes antes delas ficarem vermelhas ou antes de eu enxergá-las. No caso, eles são mais rápidos que eu. Então, vou ter que providenciar uma alporquia, eu acho, porque ela é bem... Ela é durinha que nem o galho, é durinho para pegar que nem o louro. A erva baleeira, pelo menos na minha região aqui, né? Eu tenho duas arvorezinhas e andei distribuindo o chá da erva baleeira, que não é o assunto agora, mas só para referir, né? E várias pessoas me disseram, onde eu consigo uma muda? Onde eu consigo uma muda? E o pior é que aqui o pessoal não tem nas floriculturas para vender, então está na hora de eu fazer mesmo as mudas para doar. Porque aqui eu consigo fazer por estaca simples mesmo, só cortando estaquinha, com uns 10 a 15 centímetros e plantando aqui na faculdade. E consigo fazer, ela pega, não é tão difícil de pegar. Já o louro é uma coisa bem difícil mesmo. Será que eu faço muito comprida a estaquinha? Pode ser isso, porque eu já vi uma vez uma explicação que o alecrim, ele não pode ter mais do que 10 centímetros, mais ou menos, até menos, de preferência, e ele tem que ser, o alecrim, por exemplo, que é uma durinha também, ele tem que ser naquela parte mais molinha. Talvez seja isso que eu tenha que fazer na baleeira também, para pegar a parte assim, para daí enraizar. O alecrim e a lavanda, a gente chama estaca de ponteira, só da pontinha e só 10 centímetros, mas a baleeira eu faço 15 centímetros e é tranquilo. Eu não consegui ainda fazer do louro, e também não é azaleia, camélia, é muito difícil, eu nunca consigo.
Aham. Então, tenta fazer essa forma, né? Às A vezes, você também... Camélia, minha mãe ensinava a fazer, agora eu lembrei da minha mãe, fazia muitos anos que ela faleceu, mas lembrei dela. Ela ensinava com a Camélia e ela fazia muito com a Camélia. Ela pegava, que nem você explicou antes, deixava na mãe, quebrava o galinho, assim, Ingproch, em alemão se falar. Ela só dobrava, quebrava um pouquinho e deixava aí numa lasquinha. E daí ela enterrava dentro da terra, ali na própria mãezinha. E daí ali criava raiz na terra. A camélia era assim, entendeu? De repente você dá certo. Mas é que o pé da camélia que eu tenho é mais de 40 anos. Ele é uma árvore. Muito É, grande. aí não consigo. Não vai conseguir dobrar ela para ela chegar lá na terra, entendi. Tá. Às vezes também tem os enraizadores, né? Precisa colocar um pouquinho de enraizador, que é o caso também da lamanda, que é um pouquinho difícil de pegar, sem enraizador, outras plantas, né? De enraizador. Então, a gente compra nas casas de produto agropecuário, e daí, às vezes, tem plantas que o enraizador resolve também. E também a tiririca, o chá de tiririca, ou suco de tiririca, tem alguns estudos também que ele ajuda as outras plantas a enraizar. Mas vamos seguir aqui no nosso estudo, A mesma né? coisa a babosa. A babosa também ela se torna enraizadora, pelo que se sabe. Tá. O louro, ele não gosta muito de geada, embora ele até suporte um friozinho, mas ele não gosta de geada, né? E ele precisa ter bastante luz, gosta de luz também. E pode ir passando, Gisele, vou mandar um pouquinho mais rápido para a gente poder seguir para a parte química e farmacológica, né? Então, a floração, como a Nair estava dizendo aí para a gente, né, o dela agora está abrindo ali florzinha, então é abril a julho aqui no Brasil, e a gente pôde verificar aí, né, também com a mudança climática, não sei muito como as coisas estão acontecendo, mas no caso dela, nos mostrou ali que está conferindo aqui com a literatura, né, que julho aí está abrindo florzinha. Ok. Pode voltar só um pouquinho, José? Quando a gente for fazer muda, o mais indicado é fazer na primavera, né? Então, a mudinha vai ser mais fácil, vai se desenvolver melhor. E a colheita, quando as folhas estiverem já bem madurinhas, bem desenvolvidas, né? Dá para secar, como a gente sabe que é muito comum secar, como as folhas são coriáceas, elas costumam durar, né, bastante, então a gente pode secar também quando a gente não tem, como a Nair tem ali no quintal, ou outras pessoas mostraram, né, Sandra, eu acho. Ok? Pode passar, Gisele? Uhum. Acho que esgotamos aqui os aspectos agronômicos, agora passamos, então, para os aspectos químicos, Gisele. Ok. Então, em relação aos aspectos químicos, né? Então, o louro é uma planta rica em óleos essenciais. Esses óleos essenciais, eles estão mais concentrados nas folhas e nos frutos, né, do louro. Quando a gente olha né, os estudos que falam sobre a composição química das folhas do louro, os principais óleos essenciais vão ser o cineol, o eugeniol, que são óleos essenciais aí que têm essa ação anti-inflamatória, o metilhegeniol, o sabinemo, o terpineol, o pineol, também temos nas folhas, né, os flavonoides, os taninos, alcaloides isoclidínicos, né? E nos frutos, a gente vai encontrar mais derivados terpênicos, principalmente o cineol e o pinemo, o citral e o limonemo. Também vamos ter eugenol e o geraniol. Além disso, vamos encontrar nos frutos lipídios, principalmente o ácido laurílico, o oleico, o palmítico e o linoleico.
alcaloides isoquinidínicos e as lactonas. Então, óleos essenciais, princípios ativos, né, que estão presentes na folha, que vão aí nos respaldar nas ações farmacológicas. Uma outra coisa interessante é que, dependendo da variedade, né, então esse rendimento e essa composição química, ela vai variar muito em relação à genética, ao ambiente, né, e o método extrator dessa planta. Bom, em relação aos estudos farmacológicos, né, então, grande parte dos estudos farmacológicos ainda estão sendo feitos em animais, né, então, principalmente em coelhos e em camundongos. O estudo de 2012 fala sobre efeitos de cicatrização, onde foi avaliado o extrato aquoso do louro, onde a gente teve, então, a aceleração do fechamento de feridas, né, e com isso um aumento do tecido de granulação, certo? Comparado com uma outra planta. Então, isso nos mostra que o chá do louro, né, pode ser utilizado como um bom cicatrizante, né? Então, para lavar feridas, desde que essas feridas não sejam contaminadas. Um outro estudo mais recente, em 2024, ele faz uma análise, um estudo farmacológico em animais, aí usa os coelhos, e analisa o extrato alcoólico, né, do louro. E aí também se verifica, né, uma melhora significativa na cicatrização, com isso também uma redução da área da ferida e ausência de sinais de infecção. Nessa área, né, de cicatrização, o extrato, os óleos essenciais presentes no louro também tiveram, né, estudos mostrando uma boa ação antifúngica, principalmente com fungo do Cryptococcus neoformans. Bom, o que mais a gente tem de estudos? Aqui do coelho, da cicatrização, dos óleos essenciais. Tá. Além disso, o que a gente percebeu, né, de estudo? Estudos também mostrando uma ação antioxidante, antimicrobiana, certo? Trazendo aí, né, uma comparação em relação ao uso popular, né, então, né, comprovando aí essa ação, por exemplo, para dor de estômago, má digestão, né, e como tempero, né, então, essa ação antioxidante. As folhas do louro têm uma atividade anti-inseticida, né, principalmente contra as baratas, né, então estudos já mostram essa ação, né, que é vista no uso popular também. Que a Nair tinha falado, né, José? Que a Nair tinha falado, né? Inclusive, pode ser utilizado para, assim, por mais que não tenha muitos estudos, mas por ele ter esse efeito inseticida, pode ser utilizado nas hortas, né? Plantar o louro nas hortas, ele também ajuda como essa, né, como uma barreira para invasores. Uhum. E também tem uma atividade antimoluscocida, né? Então, o extrato glicólico, ele inibiu o molusco esses nomes são complicados, né? Biofalária glabrata, né? Glabrata. Isso. E um efeito antiparasiticidas, então, contra piolhos e ácaros, né? Então, aí sendo um bom aliado aí para a medicina veterinária também, né? E em casa, né? Quem tem cachorro, gato, né? E tem esses problemas também, por exemplo, de pulga,
né? Ou na época de criança na escola, né? A gente pode lavar os cabelinhos aí para controlar os piolhos. Então, como eu coloquei, então, essa atividade, né, protetora da mucosa gástrica, comprovando aí, então, essa ação digestiva, né? Então, por isso, porque a gente às vezes pergunta, por que botar louro no feijão? Por que botar louro na comida? Né? Então, ele melhora aí a digestão e ajuda nas dores de estômago. E a Solange até falou do chá também, né? Que ela toma, né? Para má digestão. Isso mesmo, né? Então, bem interessante para essas questões. Também, deixa eu ver aqui. Aqui já foi. Aqui. Tá, também tem estudos que mostram, né, uma ação gastroprotetora, né, então, o extrato aquoso e o extrato alcoólico, né, principalmente pelos óleos essenciais presentes aí nas sementes, eles protegem a mucosa gástrica, né, reduzindo, né, as úlceras. Uma outra coisa interessante, ele inibiu, né, em alguns estudos, a absorção alcoólica, né, então, os secterpênicos, né, ativos, eles reduziram a absorção de álcool, né, então, potencializa, pode ser, né, um agente preventivo contra a intoxicação alcoólica aguda, né? Então, para as bebedeiras, né, quem vai para as festas, né, tomar todas e resolve tomar lá os Engove, aquelas coisas, aqueles coquetel medicamentoso, então pode fazer um chá reforçado de louro, certo? E tomar antes aí das festas, que ele também vai ajudar nessa ação de proteção. Em alguns estudos que mostraram também uma ação anticonvulsivante, né, principalmente atribuído pelo eugenol, o eugenol e o pinemo. Tá? Bom, e os últimos estudos, principalmente o estudo de 2002 e 2003, traz bastante evidência sobre ação antioxidante, ação antibacteriana, ação antifúngica, antiviral, biocida, né, mostrando aí também uma certa ação antidiabética, né, mas assim, ainda em estudos animais, ação anti-úlceras, neuroprotetoras, analgésicas, anti-inflamatórias, então reforça aí muitos dados populares, né, o uso aí para essas questões de dores reumáticas. Gisele Maria Rosa tem alguma pergunta? Ela está com a mãozinha levantada? Pode perguntar, Maria. Então, eu estou vendo aqui no exposto de vocês que estudos recentes, né, 2023 e 2023, né? Ela tem também ação antibacteriana e antifúngica, indicado, no caso, para Cândida. Então, oral ou seria banho de assento? Nesse caso, banho de assento, da Cândida. Banho de assento. Banho de assento. Oral não adianta, não ajudaria, não vai ter uma, não vai ter uma ação local, né? Algumas coisas. Sim. Por exemplo, então, o piolho. Por exemplo, o piolho também é recomendado lavar, né, a cabeça da criança, do adulto, se o animal tiver o ácaro, né? Então, também fazer essa ação mais externa, né? O uso interno para as questões de úlcera gástrica vão funcionar interessante, para cicatrização também, né? O uso externo. Então, a gente também tem que, quando a gente vai olhar as indicações, né? Olhar também qual é a principal via de ação, certo? Então, pensando
Antifúngica, antiviral, biocida, né? Vão ser ações mais locais, né? Então, numa candidíase, o acento vai ser muito mais resolutivo. Um antiviral, né? Uma herpes zoster, uma herpes simples, né? A aplicação local vai ser mais interessante. Mas, como ele No também... caso do banho de assento, Gisele, Oi. Você recomendaria o tratamento, né, com banho de assento, no caso para Cândida, você recomendaria por quantos dias? No mínimo uns 15 dias. Ah, tá. No mínimo 15 dias, tá. Uhum. Podendo ser repetido depois, caso Podendo ser repetido. Sim. Após 7 dias aí, ou Isso. ficaria... Pode Tá. fazer 15, repete, né? 15, pausa 7, repete mais 15, né? Só que, lembrando, a Cândida, muitas vezes, né, só o banho de assento de louro, ele vai ser complementar ao tratamento. Ah, perfeito, perfeito. Não vai ter força para extinguir o fungo. Ele sozinho, né? Extinguir a... Não. A pessoa vai fazer patogênio. o tratamento com antifúngico oral, com a pomada, né, ginecológica, e complementa com o fungo, que é o que a gente chama nas sinergias, né? Então, o louro, ele faz sinergia com os antibióticos, certo? E com os antifúngicos. No caso dos antibióticos, ele aumenta, né, quando você usa associado com antibiótico, por exemplo, para uso tópico nas infecções, né, de pele, por exemplo, aquelas infecções que a gente tem Staphylococcus aureus, né, ele aumenta aí o efeito do antibiótico, né, ele potencializa o antibiótico, né. Por exemplo, se você vai fazer, né, o uso de alguns antibióticos orais, né, ciprofloxacina, norfloxacina, eles podem diminuir o efeito desses antibióticos, certo? Então, a gente também vai, né, em algumas situações, não é recomendado usar o chazinho do louro, né, nessas situações, certo? Porque o louro, ele tem esse potencial de modular a resistência bacteriana, né? Então, a gente tem que, às vezes, ter essa preocupação, tá? Essa atenção. Bom, e são as contraindicações, né? Então, ele é contraindicado para gestantes, pela ação, né? Por ter alcaloides presentes, então ela pode ser abortivo. As lactantes, crianças menores de 6 anos, pessoas que tiverem gastrite, úlcera duodenal crônica, certo? A gente viu lá que ela tem uma ação digestiva, mas, né, em situações de úlceras, né, crônicas, a gente não vai estar recomendando. Colites, doenças de Crohn, né, pessoas que têm problemas, doenças hepáticas, epilepsia, né, ou Parkinson também não é indicado o uso, tá? Então, a gente vai contraindicar, vai evitar o uso, né, para essas pessoas, certo? Em relação aos efeitos adversos, tá? Ele pode, né, ocasionar dermatite de contato, certo? Ele é fotossensibilizante, então quer dizer o quê? Se eu aplicar, né, o louro na pele para cicatrização, eu não posso ir no sol, porque ele tem as lactonas, né, cicterpênicas, o limoneno e o pineno.
que são fotossensibilizantes. Então, né, pode causar dermatite de contato, pode causar, né, aí queimadura. Em altas doses, né, na dose acima do recomendado, ele pode provocar gastrite e úlcera gástrica, tá? Em relação à segurança, certo? Ele é uma planta que, né, mostrou uma ausência de genotoxicidade, né? Então ele não altera, né, os genes, né? Mas ele tem uma ação citotóxica, né? E pode diminuir a proliferação celular, tá? Mas é uma planta que é considerada segura, né, para o uso medicinal nos Estados Unidos, na Espanha e no Brasil. Tá? Tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Deixa eu ver se entrou mais alguém. Entrou. Alguma pergunta, pessoal, para a Gisele? Alguma Posso coisa? seguir para os efeitos terapêuticos, então? Como é que a gente usa ela? Então, vamos lá. É uma planta que eu vou poder utilizar, né, em infusão para uso interno, por decocção para uso externo, certo? Existe também o uso em forma de extrato alcoólico, certo? Que aí são as fórmulas preparadas, né, em farmácia de manipulação ou industrializado quando a gente encontra. Para uso interno, aí, quando é que a gente vai pensar para uso interno, né? Nas ações antioxidante, na ação gastroprotetora, na ação, né, de gastroproteção, né, de proteção, no caso do uso do álcool, né, como né, ajudar aí na questão da prevenção dos danos, né, que o álcool produz no organismo, né? Então, essas seriam as indicações para o uso interno. Aí eu vou utilizar uma colher de sobremesa, das folhinhas bem picadinhas, para uma xícara de água fervendo. E aí vou estar recomendando uma xícara antes das refeições, num prazo, né, ideal aí de 15 dias, né? A gente nunca vai fazer uso prolongado, né, até porque como é uma planta que tem uma certa citotoxicidade, né, então a gente vai fazer esse uso controlado, de 7 a 15 dias, né? Agora, se eu quero utilizar ela para uso externo, né, como cicatrizante, antifúngico, para inseticida, para antiácaro, né, que são indicações para, vamos supor, questões anti-inflamatórias, né, fazer uma compressa, no caso das artrites, artroses, dores musculares, por exemplo, eu posso fazer para uso tópico, certo? Aí eu vou fazer por decocção, vou pegar 5 colheres de sopa da folha picada, vou ferver por 10 minutinhos com 1 litro de água. E aí eu vou fazer esse banho, né? Esse banho de imersão. Então, no caso da candidíase, certo, Maria? É dessa forma que tu vai fazer, então, o banho de assento. Então, como antisséptico, como relaxante muscular, como antifúngico, como bactericida, né? Como inseticida. É dessa forma que a gente faz, né? Então, pega lá 5 colheres da folha bem picadinha, bota num litro de água, deixa ferver 10 minutos, e aí faz, né, esse uso, ok? Bom, vamos ver aqui. Já falei, tá. Agora, sobre as interações medicamentosas. Ela pode interferir, né, na ação dos anti-inflamatórios e analgésicos, né? Então, o que a gente tem aí? A gente tem um risco aditivo, que a gente chama, que é o risco de aumentar a dose, né? Então, vamos supor, pessoas que fazem
que têm artrose, artrite reumatoide, né? São pessoas que usam medicamentos para uso contínuo, né? Se eu fizer o uso do louro, uso interno dele, eu potencializo esse efeito analgésico anti-inflamatório. Só que a gente pode dizer, mas é bom, potencializa. Só que aí ele sobrecarrega, né, o processo de degradação lá no meu fígado. Então, eu acabo tendo uma ação tóxica lá no fígado. Então, pessoas que fazem uso contínuo, né, de anti-inflamatório, por exemplo, a nossa colega que faz a quimioterapia, usa medicamentos, né, que podem sobrecarregar, né, o nosso sistema hepático, a gente vai, né, evitar e, né, às vezes, contraindicar. Pessoas que fazem uso, né, de medicamentos para diabetes, né, então, eu também vou evitar o uso, né, conjunto com os antidiabéticos. Por quê? Porque os estudos mostram que o louro ele tem uma certa atividade hipoglicemiante. Então, a gente pode ter o risco aí de potencializar a queda, né, de glicemia, tá? No caso dos sedativos e anticolinérgicos, né? São medicamentos que agem no sistema nervoso central, certo? São utilizados, né, para dor. Eu também posso ter uma potencialização, né, e aí, consequentemente, aí, um efeito sobrecarregado dentro do meu organismo. Com os anticoagulantes, eu devo ter cautela no uso. Por quê? Porque eu tenho fenóis, né, e terpênicos que eles podem, então, interferir no que a gente chama de agregação plaquetária, né? Então, ele vai deixar aí o sangue, né, mais fino. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha problema de coagulação sanguínea, né, se usar o louro, ele vai prejudicar ainda e pode dar as hemorragias, tá? Aqui, fechou. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá. Agora, os aspectos nutricionais, né, e gastronômicos. Né? Então, assim, a gente usa muito mais o louro, né, na comida, certo? Como um tempero, como um condimento. Então, no uso culinário, sim, a gente usa o louro inteirinho, a folha do louro inteira, né, ou triturada. E aí é utilizado principalmente no feijão, né? Em frutos secos, ralados, né? Como especiarias, para dar aroma, né? Então ele libera lentamente os óleos essenciais durante o cozimento, então traz aí um aroma muito agradável para caldo, para ensopado, para carne, para molho, né? Bem interessante aí para usar junto com a lentilha, né? Então, a Fátima trouxe até aqui, deu até fome, Fátima. Uma lentilhinha agora. Deu até fome agora. Eu ainda não fui em casa, estou até com fome. Deu até vontade de passar no mercado e fazer agora essa lentilha. Então, a lentilha refogada, certo? Com louro, né? Então, deixo aí o convite, quem for fazer durante essa semana e mora perto da Laguna, faz e me convida que eu vou fazer uma visita. Então, tá aqui a receitinha, né? Uma xícara de lentilha, uma folhinha de louro, né? Então, usa água, né? E faz o refogado e convida aí eu e a Fátima para a gente poder experimentar. Dia 13, estou indo para Santa Catarina, passar uma semana. Então tá, quem mora para cá, for fazer lentilha perto do dia 13, né, é só convidar a gente. Bom, as curiosidades, Fátima. Então, essa planta era muito apreciada pelos gregos, né? Tanto que eles têm vários figurinhas de Olimpíadas, heróis sendo, né, condecorados com louro. Então, o louro tem um significado de vitória, né? Por isso, o nome da planta também, Laurus nobilis, que é nobre, né? Alguma coisa nobre. Então, uma planta bem antiga nesse sentido e muito valorizada, né?
pela questão da vitória, dos louros da vitória. E na Grécia se fazia grinalda para curar os vencedores de competição também. Essa questão das traças e do caruncho dos alimentos, e mosca e barata também, né, corrobora, que é um uso muito comum do louro, também corrobora com aquilo que a gente viu lá nos aspectos químicos, farmacológicos que a Gisele falou. Então, a gente pode sim usar, né, para tudo isso. O louro é bem interessante colocar nos armários, nas despensas, né, para proteger. E também tem as questões mais culturais do louro, que se coloca na carteira no primeiro do ano para atrair, né, abundância, dinheiro. Também se coloca para purificar nas portas, nos ambientes da casa, para purificar e para atrair coisas boas, para ter boas energias. Pode passar, Gisele, tem mais? Fechou. Então, é isso. Tem uma coisinha também que a gente esqueceu de falar, é que muitas vezes, quando a gente compra o louro, pode ter adulteração, já foi visto isso, né, nos estudos, que pode ter outras plantas aí no meio que não são o louro. Então, o legal mesmo é a gente poder, né, confiar, como no caso a Nair tem, como vocês aí têm, né, mais pessoas têm no quintal, e tem um pezinho de louro para poder saber que é realmente o louro, porque já tem acontecido, assim como a espinheira santa também tem adulteração, que a gente sabe que tem. Aqui mesmo, de vez em quando eu vou comprar, eu vejo, né, pelas folhinhas, pelo número dos espinhozinhos e tudo, como a gente estudou a espinheira santa, que tem adulteração. O louro também tem outras plantas que são colocadas para adulterar, então a gente nunca vai ter tanta certeza assim quando a gente compra, né, se a gente não conhecer bem a folhinha. Então tem que tomar esse cuidado. Ok? Mais perguntas? Tinha pergunta, tinha o Hugo, que estava com a mãozinha levantada, e a Raquel. O Hugo sou eu em duas câmeras, uma câmera e outra é o Hugo. Mas deixa eu falar, eu tinha levantado a mão, sim, porque a professora falou em laurear, né? E algumas universidades, inclusive, usam quando o aluno se destaca ou tem distinção, que nem na Unicinos, falam, foi aprovado com distinção. Na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, eles falam que a pessoa foi laureada. E aí é um destaque que eles dão, né? Porque ganhou louros pela sua dedicação, pelo seu desempenho na graduação. E uma outra questão que eu queria trazer eu vi ali, quando a Gisele coloca que para tomar, o certo é fazer a infusão. E para, no caso, os parasitas e tal, é para fazer a decocção. Isso. Só que daí eu fiquei pensando, o que a gente ferve no feijão, ele é decocção? Sim. Mas aí ali é usado... É uma coisa pela quantidade, seria, Acho que a questão também são os óleos no chá, né, Gisele? Isso, entendeu? Quando você faz por infusão, você preserva os óleos essenciais. Entendi. Daí não se perde, ela não se perde e não perde, né? E quando você vai fazer por decocção, ali tu queres conservar os flavonoides, o que tu quer, a concentração maior ali é dos alcaloides, né? Entendi. Diferentes, né? Princípios ativos. Sim, agora eu entendi que a questão da concentração. Sim, o que se preserva é diferente. Claro que se tu fizer por infusão, né? Por exemplo, assim, eu quero ter uma ação anti-inflamatória, né? E aí os óleos essenciais vão ser interessantes para isso. Tu pode fazer por infusão, mas o que tu tem que cuidar? O louro, ele é rico em limonemo, né? Então, se tu fizer por infusão, tu preserva o limonemo. E preservando o limonemo, você pode ter dermatite de contato, queimadura.
porque ele é fotossensibilizante. Então, é mais garantido a gente perder um pouco dos óleos essenciais, né? Pela evaporação ali, né? Do cozimento, né? E não ter o risco, para não correr o risco da fotossensibilização. Quando coloca direto na pele, Porque a né? gente, assim, pensa, a gente não tem o controle de, eu fiz por infusão, eu consegui deixar esse óleo essencial, né? Então, assim, ou a gente tira tudo, ou a gente fica com tudo, né? Então, é uma forma, né, que farmacotecnicamente a gente preserva o que a gente precisa, perde o que a gente precisa, mas perde, assim, perde o que a gente precisa, perde. As óleos essenciais vão para tudo, mas o risco-benefício é melhor. Tá. E eu poderia, por exemplo, fazer a tintura dele, será? Nunca fiz. Pode. O efeito alcoólico. Com álcool de cereais. Acho que deve ser interessante, já que Aí a existe... gente vai ter um efeito mais para os estômago, essas coisas, né? Isso. Os estudos mostram que o álcool ele acaba extraindo mais flavonoides, né? Menos óleos essenciais, mais flavonoides. Aí ele vai ter mais essa ação digestiva. Se você for fazer protetor hepático, né? Para a questão do álcool, melhor fazer aquoso. Sim, mas daí eu já, como eu tenho essa questão, eu tenho bastante receio. Eu prefiro, então, usar uma outra planta para cuidar do fígado. É verdade. Temos tantas plantas boas, né? E que são muito mais fáceis e não tem contraindicações nessa questão do fígado. Por exemplo, a pariparoba é maravilhosa. A Raquel e a Maria estão com a mãozinha. Obrigado. Raquel, pode falar. Oi, então, meninas, eu estou com a câmera fechada, que estou numa reunião, e vou falar um pouquinho e já vou sair. Gratidão por vocês, né? Bacana esse estudo de hoje. Então, o louro, eu faço, assim, a tintura dele, em qualquer cachaça pura, e uso bastante para limpar a casa, banheiros, essas coisas todas. E ele dá um perfume legal e, nossa, em vez de usar que boa, usa essa mistura, fica bem bacana. E também... Oi? Que legal. E também, como a gente tem região perto de praia, né, tem muito peixe, assim, para fazer. Então, quando é na praia, tudo bem. Mas quando é em casa, aí eu faço o louro com a casca do limão, ferve, deixa um perfume, o cheiro do peixe não fica nada, é incrível. Ferve bastante folhas com bastante, assim, tipo 2 cascas de limão, umas 10 folhinhas de louro, ferve ali uns 15 minutinhos e sai um perfume. O cheiro do peixe é incrível. Eu até fiz agora nessa segunda. Gente do céu, é uma bênção. Fica Olha muito... que coisa, bom saber. Vou usar também. Bem legal. E outra coisa, tu pega, assim, várias folhas, um montante que tu quer e torra bem ela, bem. Aí depois tu pega um algodão grande, e tu bota essa folhinha bem torrada e bota fogo. E aí, as moscas, assim, elas detestam isso. É uma coisa boa. Às vezes, até na hora de almoçar, quando é mais verão, assim, que aparecem esses bichinhos. Então, fica ali na mesa, queimando, e elas não ficam próximas, assim. Elas não gostam desse cheiro. Então, é uma coisa bem legal, bem prática de fazer. Botar fogo nas moscas também, pô. Então, ali... Fica bem prático, céu. né? Assim, não tem perigo, porque tu põe num recipiente legal, ninguém gosta, né? Então, assim, é um algodão e essas folhinhas torradas, bota fogo e aquele cheirinho, e elas não se agradam muito, e a gente fica feliz também com isso. Gostei dessas ideias. Gratidão, gente, por tudo. No verão, meu Deus do céu, parece que elas brotam da... É verdade. Gostei dessa ideia também. Obrigada, viu? Para queimar louro. Valeu, gratidão, gente. Tô saindo, tá? Foi um prazer. Tá joia. Beijo. Tu é irmã da Sandra Bittencourt? É de coração. Legal. A gente participa da pastoral juntas em Tubarão. A gente tem que fazer a foto tradicional, né? Vamos dar uma EDMI aqui, né? A gente não esquecer. Tem a Maria que está com a mãozinha levantada também. Quer falar, Maria? Sim, é sobre
A observação Maria que Rosa, você né? falou de quando a gente vai comprar o louro, adquirir o louro, né? E você disse que ele também pode ser vendido outro tipo de planta como se fosse louro, né? Bom, isso aí é importante porque por isso a gente tem que exatamente comprar sempre de um local que seja seguro, né? Um armazém, um local que tenha, que venda, né, que trabalhe com produtos naturais, é muito mais garantido, né? E não comprar na rua, né? Aqui em Criciúma, agora é inverno, mas no verão tinha gente oferecendo folhas, né? Para comprar, louro, é isso, é espinheira santa, né? E na rua. Uma outra coisa que pode indicar se é louro ou não é o cheiro, né? A Raquel falou do perfume que ele exala. Sim, o perfume da folha do louro é muito, muito bom, muito característico, né? Então, para quem compra de qualquer lugar que não tenha, que acha que não tenha problemas, é uma dica. Primeiro, quando abrir a embalagem, primeira coisa é cheirar, para ver se tem de fato o cheiro do louro, né? Então, é essa dica que eu dou, porque, sem dúvida nenhuma, gente para enganar é o que mais tem, né? Que mais tem, e a gente tem que ficar muito atenta, principalmente com a questão de plantas medicinais, né? As plantas medicinais. Então, é isso. Sem dúvida, agradecer bastante a Gisele e a Fátima, né? Que agora, eu estou achando, amando essa dupla. A Gisele eu não conheço pessoalmente, mas a Fátima, sim, né, pela trajetória que ela tem junto conosco na Pastoral da Saúde aqui de Criciúma, já há muito tempo, né? Mas, nossa, essa dupla dinâmica está ótima. Parabéns A para Gisele foi minha aluna na Unisul, na Foi graduação. dela, ela que botou Pois é. na Não, cachaça. e a Marine também, né? Que juntou Acompanho vocês os grupos duas, né? da Fátima desde a graduação, eu estagiária dela. Que legal, É que muito legal. gostoso trabalhar assim. Fátima, não vou dizer minha idade para nós não denunciar nenhuma e nem a outra. E nem eu a minha, né, Gisele? Vamos deixar. Podem dizer a idade, porque se eu fosse um pouco mais jovem, eu posso dizer isso. Eu iria para essa área aí das Eu plantas tenho medicinais 23. e biologia. Pode ser, tá tudo certo, Gisele. É que a minha filha já tem 26, hein, Gisele? Pois é, né? E o meu tem 23. Vamos lá, vamos abrir as câmeras para nós bater a foto, então. Isso. Abrindo Eu lamento, mas eu estou sem câmera, gente, né? Só tem o mesmo áudio. Quem mais? A Nair está. A Nair depois. Rosângela arrumando os cabelos. Eu vou pedir para o meu marido a câmera dele e eu vou para a minha. Podem ficar tranquilos, já vai dar certo. Joia. Eles estão vendo em dois. Vamos lá, 1, 2. Ele é o Hugo. Esse é o Hugo, é verdade. Esse é meu marido, Vamos ver se dá tempo. Deixa eu só mandar aqui para mim para ver se foi. Só isso aí. Printou, deu certinho, gente. Consegui printar. Olha, manda lá depois no grupo Plantas, Gisele. Já vou mandar. Mandar para mim aqui, já mando lá. Gisele, eu só queria contribuir também, igual a Raquel, que eu também, quando eu faço peixe, eu coloco, além do louro, cravo. E é bom, muito gostoso o cheirinho com água, né? Ferve e evapora assim o cheirinho, e que além do peixe, que é uma delícia, né? Muito Agora, bom. além da lentilha, tem que comer esses peixes aí. Gisele. Pois então, eu tô aqui com fome, gente. Eu não fui em casa ainda. Eu chegar em casa, se eu tivesse grávida, eu ia dizer que ia ficar nascer com peixe, cara de peixe com lentilha. Então tá bom, gente. Obrigada. Tá. Sobre o nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro vai ser em agosto, tá? Depois a gente manda a data. A gente vai ter a participação da Henriqueta, né? Professora Henriqueta, lá do Espírito Santo, que tem uma longa trajetória no SUS, trabalhou na política,
A gente tem um coletivo de plantas medicinais, a gente está procurando envolver esse coletivo para fazer as nossas programações, participar, né, das programações com a comunidade. E ela topou vir, então ela vai falar de um tema que é o tema da integração de conhecimento, né, e também a gente está montando aí em breve uma live dos 20 anos da política, mas ela vem falar dessas questões porque ela fez também a tese dela, ela defendeu há pouco tempo, foi com a pastoral lá no Espírito Santo. Então, a ideia, e a gente está falando com a Eni também, é que a gente possa expandir, né, esse estudo, trazer mais a pastoral nacional também junto, e a gente está conversando com a Eni nesse sentido, e a Henriqueta vem falar da experiência do Espírito Santo, da pastoral, dos dados da tese, e daí o nosso encontro, meu e da Gisele, né, esse que a gente faz 2 vezes por ano, vai ficar lá para dezembro, né, Gisele? Isso. A gente faz agosto, a gente puxa, seria a minha, né, sobre malvas. Então, a gente tem essa participação especial da Henriqueta, que é um nome, assim, muito forte na fitoterapia, né, nacionalmente. Ela traz essa experiência da pastoral, porque a gente tem movimentado lá o coletivo de fitoterapia, para a gente trazer o protagonismo da pastoral, né, não nessa questão de só de prescrição, mas de agente de saúde mesmo, né? De como que o agente comunitário pode ocupar um conselho local de saúde, movimentar uma prefeitura, né? Ser esse ponto de apoio importante, né? De referência de plantas medicinais. Porque, assim, os profissionais reconhecem que a pastoral tem essa valorização e esse conhecimento, mas às vezes a própria pastoral se sente insegura, né, de orientar, né? Então a gente vem movimentando o coletivo, né, para a gente poder fazer esse fortalecimento, até não ficar só comigo, né, só com a Fátima. Então a gente já teve uma brilhante participação do pessoal de Criciúma no último encontro, né? Agora a gente trouxe, né, a equipe da Fátima lá de São Paulo, né? Então a gente ir trazendo e integrando esses coletivos para a gente, né? Não somos mais um encontro local, só aqui de Tubarão e Jaguaruna, já temos pessoas de todos os cantos do mundo, né, aqui participando com a gente. Então, acho que expandir o conhecimento nunca é demais. Tá? Então, a gente fiquem ali atentos ao grupo, a gente vai fechar a data com a Henriqueta, né, Fátima? E aí a gente caminha para vocês, tá bom? Isso, e depois do boletim, já que a gente vai terminar agora com as sugestões de vocês, os usos, né, que vocês nos passaram, os estudos também científicos, finalizar o boletim, a gente encaminha no grupo, coloca lá no site também, e também estamos pensando fazer um site do coletivo, né, minha filha fez lá o meu site, ela também pode fazer um site, talvez, para o coletivo. Então, a gente está nessas tratativas para juntar todo o material num lugar, para todo mundo ter acesso, né, ficar fácil. Tá bom? Bom? Gente, boa noite, obrigada pela participação de todo mundo. Gratidão. Prazer revê-la. Gisele, gratidão. Boa noite. A todas. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite a Obrigada todas. por tudo. Boa noite, muito Vocês estão sucesso muito aí com o Louro. dedicadas. Gratidão. Horas para vocês. Gratidão.